Pastor Elaine, junto com o pastor Frederico, são pastores de crianças da igreja Itaberaí, lá em Goiás. São queridas que vocês estejam com o coração de vocês aberto e receptivo para tudo aquilo que Deus irá ministrar aos nossos corações através da vida da pastora Elaine. Eu tenho certeza que este dia, queridas, já estava na agenda do Senhor. Amém. Porque foi Jesuicidência demais. Ela me mandou a mensagem, ela estava a fim de falar uma outra coisa, outra situação, e olha só o que Deus proporcionou. Então Deus quer ministrar os nossos corações nessa noite através da vida dela. Estende suas mãos para cá. Vamos estar orando pela vida da pastora Elaine. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, meu Senhor, a vida da tua filha, Senhor. Que seja mesmo o Senhor falando através dos seus lábios. Prepara os nossos corações, Espírito Santo, para aquilo que o Senhor quer realizar em nós nesta noite. Obrigada, meu Deus, pela vida das tuas filhas, que o Senhor as trouxe em paz. E que o Senhor, meu Deus, fale mesmo aos nossos corações nesta noite. O Senhor tem liberdade. Abençoe mesmo, Elaine. Que o Senhor, meu Pai, esteja ministrando em nossos corações, através da vida dela, através do seu testemunho, Pai. Glorifique teu santo nome, Pai, neste momento. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. E você diz bem alto: Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E como a pastora disse, né, nós não acreditamos em coincidências, né? Nós quase não temos contato, apesar da gente se conhecer, da gente se amar, se respeitar. E nós estivemos juntas em momentos muito delicados, tanto da minha vida quanto da dela. E eu procurei a pastora, Deus ativou algo nas irmãs que estão comigo, que a gente precisava executar na nossa igreja. E aí eu me lembrei, Deus me trouxe a memória, a pastora Nádia, o pastor Maxwell. Vocês podem ter certeza que estarmos aqui, nós fomos escolhidos. E que Deus tem algo particular para fazer na vida de vocês e na minha vida nessa noite em comunhão com a minha igreja. Então, pastora, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança de estar aqui e de ministrar para aquele povo que Deus confiou à senhora. Muito obrigada, é uma honra. E o meu desejo, irmãs, é que nós possamos sair daqui convictas de que nunca é tarde para a gente recomeçar a nossa história. Eu trouxe aqui comigo o meu livro, que eu lancei agora em fevereiro, dia 17 de fevereiro. E esse livro chama Onde Estava Deus? Ele conta o meu testemunho de vida. Ele conta sobre as dores que eu carreguei durante quase 30 anos, sobre os traumas que eu fui colecionando ao longo dos meus anos. E neste livro, Deus ele me pediu que eu traduzisse a minha alma em palavras, em letras, e que eu as colocasse num papel, para que as pessoas conseguissem ler e entender os meus sentimentos, para que as pessoas pudessem ficar face a face com as minhas emoções, com as minhas feridas. E como Deus ele é intencional em tudo aquilo que Ele faz, o objetivo de Deus com esse livro é de comunicar para todos aqueles que lerem, que quando nós damos uma oportunidade para Ele entrar nas nossas vidas, Ele é capaz de transformar qualquer realidade. E eu era uma mulher improvável. Há 10 anos atrás, 11 anos, 12 anos atrás, se você me falasse que algum dia eu pregaria em qualquer lugar do mundo, eu seria a última a acreditar nisso. Nem se um anjo aparecesse, eu acreditaria nele. Então, Deus ele foi fazendo em mim, e depois que Ele mudou todas as áreas da minha vida, porque não teve uma área que o Senhor não tocou na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha área emocional, na minha área financeira, na minha alma, da minha saúde, em todas as áreas Deus trabalhou. E depois que Ele foi ministrando a libertação e a cura que o céu tinha para a minha vida, então eu decidi fazer uma aliança com o Senhor Jesus, e eu decidi caminhar em obediência a Ele.
E foi o sonho de Deus esse livro. Por muito tempo esse livro não foi meu sonho, mas foi o sonho dele. E muito tempo esse livro não foi o meu sonho porque eu não acreditava que eu era capaz de escrever. Eu não acreditava que alguém um dia se interessaria em ler, em comprar e ser transformado e ser curado através disso. Então, esse livro, ele foi um projeto de Deus, foi um sonho de Deus, mas como Deus é longânimo e amoroso e paciente, e glória a Deus por isso, Ele não desistiu de mim. No meu tempo, eu com muita pressão, Ele foi me afunilando, e eu fui aceitando e acreditando que esse livro era um projeto para a minha vida. Porque eu tinha muito medo de fazer algo da minha carne. Eu não queria fazer algo de mim mesma. E Deus foi me colocando em situações e mais situações para que o livro nascesse. Então, eu gosto muito de escrever, eu devo ter uns 200 cadernos, eu tenho muita dificuldade com o digital. Mas eu fui pegando o papel, a caneta, e Deus falou assim comigo, vai ser muito rápido. Porque tudo aquilo que você precisa colocar já está dentro de você. Você só precisa sentar e escrever. E de verdade foi muito rápido. Quando eu decidi, eu acho que em 2 meses o livro estava escrito. E tudo aquilo que o Espírito Santo ele foi me direcionando, eu comecei a narrar no livro. E esse livro foi nascendo. Então nesse livro eu falo sobre a minha família, eu falo sobre a minha infância, eu falo sobre as crenças erradas que eu recebi, que elas me fizeram enxergar Deus de uma maneira que Ele não é, de uma maneira completamente errada. Eu conto também nesse livro sobre os rótulos que eu recebi desde criança e o quanto isso pesou e roubou de mim a identidade que Deus tinha para a minha vida. E eu também relato a perda da pessoa que eu mais amava. E eu conto sobre a dificuldade que eu tive de compreender o porquê Deus havia permitido que a minha mãe falecesse de uma forma tão trágica. Eu conto sobre o ódio que eu carreguei do meu pai por muitos anos. E como isso me afundou na depressão. E como isso quase me levou à morte, ao suicídio. Mas eu conto também como o encontro com Jesus mudou a minha vida. Eu conto como o Espírito Santo fez uma metanoia em mim, me transformou a minha maneira de pensar e consequentemente transformou a minha maneira de sentir e a minha maneira de reagir à vida. E eu compartilho no livro como o Senhor exigiu de mim um posicionamento de perdão, porque perdoar é muito difícil, é para os filhos de Deus, para aqueles que decidem andar em obediência e temor a Ele. E eu conto como Jesus ele me ajudou a superar o luto e como Deus me tirou da depressão e da síndrome do pânico que eu vivi por quase 10 anos da minha vida. E durante alguns anos, como eu disse, a ideia de escrever esse livro me despertava terríveis sentimentos. Gente, quando eu vi um profeta do Senhor me procurando, me ligando, Elaine, eu tenho que falar com você, eu sonhei sobre o seu livro, eu não tinha interesse nenhum de ouvir. Mas eu não tinha mesmo, e era gente batendo, eu estava no hospital com a minha filha, era gente que batia na porta para orar com ela, e Deus dava uma revelação que era para mim, sobre um livro que eu nunca tinha visto na vida. Adolescente que Deus mandava, e situações assim que eu falava, meu Deus, não tem como, de fato Deus quer. E um dia eu limpando a casa, no domingo eu amo cachorro, minha vida, viu cachorro? E como eu tenho 4, então eu gosto de manter minha casa limpa aos domingos. E aí eu não tenho funcionária, né? E aí eu limpando, eu cantando, eu sou extravagante em adorar, eu acho que vocês perceberam, né? Porque, gente, eu dançava na boquinha da garrafa, eu dançava El Chan. Então, se na época eu dava o meu melhor para o mundo, eu não vou dar o meu melhor para o Senhor, que me salvou, que me transformou, que me curou. E no Ministério Infantil a gente tem a oportunidade de crescer em todas as áreas, no louvor, na dança. Então lá a gente aprende as coreografias e vai indo, e vai fluindo em Deus. E um dia eu estava lá limpando casa e cantando, que eu canto alto e tal. E aí eu falei, Deus, eu quero te adorar. Mas eu não quero te adorar só com as minhas palavras. Eu quero te adorar com a minha obediência, com a minha santidade, com as minhas escolhas. E eu me lembro o local da casa onde eu estava, quando Deus ministrou assim, quase que de forma audível no meu coração assim,
Então por que você não começou a escrever seu livro até hoje? Gente, parecia que eu levei um choque na tomada. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Eu preciso começar a escrever o livro. Então assim, eu tive muita dificuldade, eu tive muito medo. Muito medo de me despir, de ficar nua na frente do leitor. Muito medo de expor o meu pai, porque quase todos os meus traumas foram gerados por ele. Muito medo de expor a minha família e não ser algo da parte de Deus. Então eu tive muito temor e muita sede de que Deus me direcionasse em cada vírgula, em cada ponto, em cada palavra. Mas eu demorei uns 3 anos, Deus me pedindo para escrever e eu não escrevi. E tudo isso por causa de uma ferida que foi aberta desde a infância, onde ela me fez acreditar que eu era incapaz, que eu era uma pessoa completamente inútil e indigna de realizar um projeto grande para Deus. Então vocês estão hoje aqui olhando para uma mulher que durante anos ela anulou a sua vida por causa da forma errada de enxergar Deus e por causa da forma errada de se enxergar. Se a mídia puder colocar a foto de quando eu cheguei na igreja. Eu estou na igreja está fazendo 11 anos, né, essa foto. Então, essa foto já tinha alguns meses que eu estava na igreja. Você já conseguia ver um sorriso mesmo que triste nos meus lábios. E eu tive depressão muito profunda durante quase 10 anos da minha vida, onde no final eu já pensava em suicídio, eu não pedi o Fred para não me deixar sozinha com os meus filhos. Eu morava no 19º andar e eu escutava vozes para me mandar jogar os meninos lá de cima. Então, quando eu cheguei em Itaberaí, eu cheguei uma pessoa morta dentro de um corpo que estava lutando para viver. Mas a maravilhosa notícia que eu trago para vocês nessa noite é que aquilo que nós pensamos sobre nós não muda quem Deus nos criou para ser. E aquilo que nós sentimos sobre nós também não muda os planos que Ele tem para as nossas vidas. E glória a Deus por isso. E por causa do amor do nosso Deus, é que vocês podem me ver hoje aqui. Porque eu sou fruto de um milagre. Vocês podem colocar a foto da minha família, eu, meu esposo, meus filhos. Isso, essa foto. Então, vocês não me conhecem, eu quero me apresentar. O meu nome é Elaine Alves. Eu sou natural de Itaberaí, Goiás. Eu sou casada há 17 anos com o Fred. Eu tenho 3 filhos com ele, a Vitória, mais velha, que está fazendo 15 anos, e os gêmeos, Miguel e Luísa, que fazem 12, são gêmeos. E nós somos pastores na nossa igreja, do Ministério Infantil, principalmente, né? E eu imagino que a minha família é uma família tradicional da cidade. E eu imagino que quando as pessoas da minha cidade, elas olhavam para mim, desde a minha infância, elas tinham no pensamento que eu era uma princesa e que eu tinha uma vida perfeita. Mas a notícia que eu trago para vocês é que nós, seres humanos, nós somos péssimos espectadores. Porque nós julgamos apenas o exterior, aquilo que a pessoa tem, aquilo que um sorriso disfarça. Mas nós não somos capazes de enxergar a alma da pessoa. E é na alma, irmãs, que nós somos feridas. É na alma em que nós somos rejeitadas, abandonadas e traídas. A alma é o lugar onde nós acumulamos os nossos lixos emocionais. Só que nós, seres humanos, nós somos bons para maquiar a nossa tristeza, para maquiar as nossas frustrações. Nós somos bons para usar máscaras, para esconder a miserável realidade da nossa alma. Muitas vezes a gente chega nos lugares e nós estamos mortas por dentro, sem esperança, sem força, sem ânimo. E chegamos às vezes mesmo na igreja e damos um sorriso e falamos, graça e paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então nós somos muito bons para usar máscaras. E eu tive um lar abençoado. Eu não vivi nenhuma tragédia, uma grande tragédia.
Eu não fui abusada na minha infância, eu não vi meu pai batendo na minha mãe, eu não tive um pai alcoólatra. Os meus pais, eles foram pais presentes, eles amaram a mim e aos meus irmãos, e eu sei que eles deram a nós o melhor que eles podiam. Tem uma foto do meu pai e da minha mãe, vocês podem colocar? Essa é minha mãe, Luzia, e meu pai, João Miguel. Tem uma foto minha com a minha mãe quando criança. Essa daí. Então, os meus pais, eles foram ótimos. Na medida daquilo que eles receberam dos pais, na medida daquilo que eles carregavam, eles deram o melhor que eles podiam para nós. E quando nós somos crianças, quem aqui já brincou de super-herói? Gente, a gente sempre escolhe ser a mais bonita, a mais forte, a mais rápida, né? A mais legal, a mais boazinha. E quando a nossa criança faz isso, quando nós escolhemos o mais famoso, o de mais destaque, nós fazemos isso de maneira inconsciente, porque a alma da criança, ela é pura, e isso permite com que a criança consiga se enxergar da maneira que Deus a criou para si. Então, inconscientemente, a criança se sente da forma como que fala? Protótipo. Quando é a amostrinha grátis, né? Então a gente faz um modelo para depois criar o original. Então, Deus nos deu aquela alma, aquela identidade padrão para nós, o ser humano. E a criança, ela vem com essa identidade limpa na alma, né? E só que tudo que os adultos fazem e tudo que eles falam, eles afetam diretamente a vida das crianças que vivem com eles. E são as atitudes dos adultos que irão determinar se aquela criança, ela continuará se enxergando como um super-herói ou se ela passará a se enxergar como uma pessoa fraca e incapaz. E desde o meu nascimento, eu apresentei a minha saúde muito fragilizada. Eu tinha uma diarreia muito frequente, muito forte, tinha vômitos desde muito nova, desde bebê. E muitas pessoas achavam, inclusive, que eu não iria sobreviver. A minha mãe e eu vivíamos em hospitais, crises após crises, internações. E eu fui crescendo e eu comecei a carregar uma culpa, porque eu sempre estava doente. E dentro de mim começou a crescer um medo de ser uma pessoa fracassada, porque eu me sentia diferente das outras pessoas. E quando as situações, elas me faziam me sentir ameaçada, era como se a pessoa fosse lá e apertasse um botão de start dentro de mim, que ativava nas minhas emoções uma cascata de sintomas psicossomáticos malignos, né? Que vinham sobre o meu corpo. Então, eu comecei a sentir sensações de morte, de pânico, de medo, de desespero, calafrios, tremores, diarreia. E assim eu fui crescendo. E eu fui escutando as pessoas da família. A criança escuta, não adianta. Às vezes o pai e a mãe acham que está fazendo escondido, a criança sente, ela absorve. Ela escuta do lado de fora. E a gente vai escutando as pessoas ao redor dizendo quem nós somos. E eu comecei a escutar que eu era uma criança problemática, que eu era uma criança medrosa, que eu era uma criança frágil, que eu era uma criança doente, uma criança dependente. E essas palavras de inferioridade que eu fui recebendo com frequência, que eu fui escutando na boca de cada familiar, elas começaram a roubar a minha coragem. O meu senso de capacidade foi se perdendo, e eu perdi também não apenas a minha saúde física, mas também a minha saúde emocional. E dessa forma, os talentos e os dons que Deus nos dá antes mesmo de nascermos, eles começaram a ficar inacessíveis para mim, porque eles foram morrendo e foram ficando em um lugar tão escondido
do meu ser, do meu espírito, que eu não conseguia acessar, porque eu simplesmente não acreditava que eles existiam. E por causa do que os outros pensavam e falavam sobre quem eu era, eu tive a minha identidade em Deus completamente roubada. Por causa dos rótulos mentirosos que me deram, eu passei a duvidar da minha capacidade. Eu acreditei de fato que eu era um ser humano frágil e doente. Gente, quando eu entrei na igreja, assim que eu cheguei, quem me ganhou para Jesus foi minha prima. Eu comecei, assim que eu cheguei, eles criaram um projeto chamado Beba Leite, onde eles distribuem leite para as crianças carentes. E a Daiane falou assim: Elaine, você vai me ajudar? Eu tinha muitas crises de pânico, eu vivia dopada de Rivotril, de Frontal, de Lexapro. Eu dormia quase que 24 horas, eu tinha babá todo o tempo. E aí a Daiane querendo me tirar daquela caverna, daquele lugar de solidão, de tristeza e de morte. Ela falou: Elaine, você vai me ajudar em um projeto da igreja. Na hora eu assustei tanto, eu falei: não. Ela: por quê? Eu falei: porque eu não dou conta. Ela falou: mas você não dá conta de ir na casa das pessoas e buscar o leite que elas vão te dar? Você não dá conta de buscar o dinheiro que ela vai te entregar para você comprar o leite? Então eu tinha um sofisma tão grande dentro de mim que eu era incapaz de fazer qualquer tipo de coisa. E essa forma errada de me enxergar foi desencadeando dores, sintomas. E esses sintomas, eles começaram a marcar o meu corpo físico. Os meus pais, eles então começaram a buscar nos médicos ajuda, na tentativa de descobrir qual doença que eu tinha, tentando buscar algum tratamento que aliviasse os meus sintomas, que me desse qualidade de vida. Mas infelizmente, os médicos, eles sempre traziam uma notícia que nós não esperávamos, que não era o que queríamos ouvir. E depois de avaliações, exames, eles diziam que não havia uma doença física, que aqueles sintomas que o meu corpo manifestava era simplesmente por causa de problemas emocionais. E naquela época, por volta de 1990, as áreas da alma não eram como hoje, né? Naquela época a alma ainda era um grande mistério para o ser humano, inclusive para os médicos, para os pais, né? Para as pessoas, para a população, para a sociedade. E haviam poucos recursos para as doenças emocionais. A maioria das pessoas não acreditava que existia. Minha família era uma delas, o meu pai era uma delas. E a maioria das pessoas acreditava assim: se você tem um problema emocional, ou você é uma pessoa fraca, ou você é uma pessoa doida, ou você é uma pessoa fresca, que não tem o que fazer e inventa algo para poder chamar a atenção dos outros. Então, eu comecei a me enxergar no espelho da minha alma uma pessoa diferente, porque na minha família só eu era assim. Eu me sentia anormal, eu me sentia inferior, e eu via que cada dia que passava eu dependia mais da aceitação e da aprovação das pessoas. E à medida que os anos cronológicos foram passando, as dúvidas de quem eu era, eles cresciam dentro de mim. O medo de não conseguir vencer na vida, de não ser uma pessoa normal, ele crescia cada dia que passava. A incerteza do que ia ser o amanhã me assustava. E assim foram nascendo em mim fantasmas internos. E esses fantasmas me aterrorizavam. Gente, eu tinha medo da noite, ia dando 6 horas da tarde. Parecia que ligava um play, que desencadeava um medo horrível de viver. Então, esses fantasmas começaram a roubar a minha alegria, a minha paz, a minha sanidade. E essa vulnerabilidade acabou me vestindo com rótulos que as pessoas me deram. E isso, cada dia que passava, ele me afastava mais do protótipo, do modelo que Deus tinha para Elaine, que Ele criou para ser. As palavras que foram lançadas sobre quase 30 anos da minha vida
me fizeram viver de migalhas, enquanto eu podia estar usufruindo de um banquete que Deus tinha para a minha vida. Eu creio que a família, o lar, pai, mãe, filhos, ele é o maior campo de batalha que nós vamos enfrentar na vida, porque é dentro do lar que nós, adultos, nós vamos escolher a forma de criar os nossos filhos. E os pais, Deus sempre vai colocar dois caminhos diante dos pais. Você pode escolher oferecer para os seus filhos munições positivas, palavras positivas, para que vai transformar os seus filhos em adultos fortes e vencedores, convictos de quem eles são em Cristo Jesus. Ou nós, como pais, podemos oferecer munições negativas, palavras negativas, que vão roubar a identidade de Cristo para eles e que vai gerar traumas desde a infância, que eles vão carregar ao longo da vida e que vai formar neles adultos fracos e feridos. E na minha fase adulta, Deus começou a me revelar várias palavras malditas que eu havia escutado na minha infância, na minha adolescência, que ainda estavam registradas dentro de mim, nas minhas memórias. E eu comecei a descobrir traumas que eu ainda não havia superado, que eu achava que tinha superado, mas que eu ainda não havia superado, porque eu simplesmente deixei ele escondido, deixei ele de lado. Eu não quero falar sobre isso. Passou. Então a gente começa a esconder, a varrer para debaixo do tapete e achar que tudo está resolvido, e não está. Nós simplesmente decidimos não tocar naquele assunto, naquela situação. Eu tive sempre um relacionamento muito bom com a minha mãe, mas quando criança, eu não posso negar que o meu super-herói era o meu pai. O amor do meu pai me completava. O amor do meu pai me trazia grande paz, segurança. Eu o admirava. E a minha criança, ela fez projetar no ser humano, João Miguel, a imagem de um homem perfeito. Só que eu fui crescendo e na adolescência eu descobri que ele não era perfeito, que aquela imagem que eu carreguei durante a minha infância até ali, ela não era uma verdade. E quando eu descobri aquilo, eu passei por uma grande frustração. Por volta dos meus 15 anos, eu comecei a descobrir os casos de infidelidade do meu pai, e essa decepção começou a mudar o cenário que eu ia entrar para a minha juventude. Eu sempre mantive com meu pai, mesmo sabendo de tudo, mesmo com todas as mágoas que eu carregava do meu pai. Eu tomei todas as dores da minha mãe para mim. Eu participava das conversas, das investigações, das buscas. Então eu sabia de cada palavra, de cada mentira, de cada promessa. Eu sabia de cada nojeira, de cada sujeira. E eu sempre, mesmo sabendo de tudo isso, eu sempre mantive uma relação de respeito com meu pai. Mas o meu coração era profundamente ferido e magoado com ele. E eu não conseguia perdoá-lo. E essa falta de perdão foi criando uma grande barreira, uma ponte, que foi me afastando cada dia mais dele. E as mágoas que eu nutri pelo meu pai me impediram de separar a figura do ser humano pai da figura esposo, marido da Luzia. Então eu achei que o pai João Miguel era a mesma pessoa do marido da Luzia. E na verdade as traições, elas tinham a ver com uma quebra de aliança com a esposa. Mas na questão da paternidade, ele continuava sendo o meu pai. A traição, ela foi feita contra a minha mãe, com a aliança que ele tinha com a minha mãe. Mas a paternidade não havia sido quebrada. E eu não conseguia separar, eu não conseguia ver o meu pai só como meu pai. Eu vi o meu pai como marido da minha mãe, aquele traste, aquele cafajeste, aquele homem que era injusto. Porque minha mãe era muito boa. Minha mãe era uma pessoa, não é porque ela morreu, mas se você for na minha cidade, se você perguntar sobre ela,
Minha mãe era uma pessoa muito boa. Ela era uma cristã, ela era uma mulher doce, ela era uma avó exemplar, uma mãe maravilhosa. Gente, uma esposa magnífica. Minha mãe, ela podia ter brigado com meu pai ontem e ficado sabendo de algo ontem que magoou ela profundamente ontem à noite. Mas se o meu pai tinha que acordar 4 horas da manhã para ir para a fazenda, no outro dia, às 3 horas ela estava de pé. O café da manhã dele estava posto. O suco dele de cenoura com couve estava lá. A colher para ele tomar o mel estava lá. Então ela sempre foi uma esposa muito boa, uma mulher bonita, um ser humano que se compadecia das dores do próximo, uma mulher caridosa, generosa. Então ver a minha mãe passando por tudo aquilo era um grande senso de injustiça. Eu queria fazer algo por ela. E assim eu passei a acreditar que o meu pai havia trocado a minha mãe e nós, os filhos, a família, que nós havíamos perdido o destaque, a importância na vida dele. E uma das armas mais poderosas que o inferno usa para nos destruir se chama ofensa. E quando aceitamos a condição de ficar ofendido, um veneno chamado engano, ele começa a circular dentro de nós e ele nos contamina muito rápido. Ele contamina o nosso corpo, ele contamina a nossa mente, a nossa alma. E o engano, ele coloca em nós uma cegueira que não nos deixa enxergar a condição do outro, que não nos deixa ter misericórdia do outro. O engano, ele coloca uma dureza no nosso coração. E essa dureza, ela tem um poder muito grande de paralisar a nossa vida. Não a do outro, mas a nossa vida. E diante das nossas dores, Jesus me ensinou que eu sempre vou ter 2 opções. Diante do meu sofrimento, daquela dificuldade que eu estou passando, eu sempre vou ter 2 opções. A primeira é aceitar o tratamento dele. Aceitar que ele derrame do bálsamo dele, aceitar as condições do céu, me submeter ao tratamento de Deus para que ele cure as minhas feridas. Ou eu tenho a segunda opção de falar: não, eu estou revoltada, eu não quero ser submissa, eu não quero perdoar, eu não quero ser doce, eu não quero ser humilde, eu não quero ser mansa, eu não quero ser misericordiosa, não quero nada disso. Eu pego a parte da Bíblia que me convém e a que não me convém eu jogo e rasgo fora. E eu tenho a condição de não aceitar a proposta do céu e caminhar pela vida, passar pela terra, apenas existindo, não vivendo, não cumprindo o propósito e caminhar com as nossas feridas abertas. E dessa forma, eu e você, nós temos o poder de escolher como vamos viver aqui na terra. Eu tenho o poder de escolher. Eu posso escolher me tornar uma adulta, uma mulher sensata, sábia, mas eu também posso escolher me tornar uma mulher imatura, infantil, egoísta, que ao invés de querer superar os meus traumas, eu escolho abraçar e amar a condição de vítima. Mulheres e mulheres que amam contar as suas, não desprezando a dor dela, mas a pessoa ela não quer ser curada. É como se fosse um troféu contar o quanto ela sofre, porque a pessoa não quer sair daquele lugar de dor. Ela abraça a dor se torna um troféu, a dor se torna um ídolo na vida dela. E quando a minha prima começou a me discipular, eu não sabia nada de Bíblia, eu vim de um lar católico. E apesar de um lar católico, eu via minha mãe rezar 3 vezes ao dia. Eu via minha mãe ir para o quarto às 3 horas da tarde, colocar o joelho no chão e rezar. Eu via minha mãe ler Bíblia. Eu via minha mãe fazer devocional. Eu nem sabia o que era devocional. E eu peguei cadernos de orações dela. Orações que ela orava por pessoas que a perseguiam, que odiavam ela, que fazia maldade contra ela. Então, só que eu não conhecia nada de Bíblia. E quando a minha prima começou a cuidar de mim, e quando eu vinha de novo, passava 1 mês, 2 meses, e acontecia uma situação, e eu, mas meu pai é mau, mas meu pai é aquilo. E aí um dia ela falou para mim assim: Elaine, você precisa perdoar.
Você precisa virar a página. Você precisa superar tudo isso para começar a viver uma fase nova. Aí ela falou assim, ela é cheia dos ditados, e eu lembro dela falar assim, olha, o tempo cura queijo, mas gente, o tempo não cura. Se você não liberar perdão, se você não deixar a cura do céu te alcançar, você vai estar com 90 anos remoendo bagaço de cana. Lembrando daquele negocinho que o seu filho, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu marido fez com você. Porque o tempo, ele não cura a gente. Ele nos torna, pelo contrário, ele nos torna amargas, revoltadas, maldosas, invejosas. E por muitos anos, eu escolhi asfixiar a minha ira, asfixiar a minha revolta, as minhas mágoas. Então quem me olhava achava que estava tudo bem, mas a minha alma estava podre. Eu simplesmente vestia aquela máscara e asfixiava aquele sentimento maligno. Eu não verbalizava tudo que eu sentia e eu escondia as dores que eu carregava, mas cada ofensa, ela continuava muito viva dentro de mim. E todo esse conflito familiar, ele durou aproximadamente 6 anos. E foi tempo suficiente para que eu derramasse muitas lágrimas, para que eu escutasse palavras indesejadas, para que eu escutasse promessas que não foram cumpridas. E a minha juventude foi nessa fase. Aos 17 anos eu comecei a enfrentar o desafio de prestar vestibular. Eu não sabia que curso fazer, eu sou a caçula. E a única certeza que eu tinha era a minha paixão pela área da biologia, pela área das ciências. E então eu não sabia que curso escolher e eu escolhi fisioterapia. Mas quando eu compartilhei o desejo com a minha mãe, de imediato a minha mãe me apoiou. Porque mãe é assim, né? A gente quer apoiar o filho, a gente sabe que se o filho se dedicar, ele vai ser bem sucedido. Então a minha mãe me apoiou, abraçou, comprou comigo aquele sonho. Mas quando eu comuniquei ao meu pai, com ele a história foi diferente. Porque o meu pai dizia que eu tinha o dom da oratória, que eu tinha o dom da escrita. E ele falou assim, não, fisioterapia não, você não vai ser nada na vida, isso não dá dinheiro, você não vai ser bem sucedida. Não, e não, e não. Você tem que fazer direito, você vai ser uma ótima juíza, uma ótima delegada, uma ótima promotora, você fala muito bem. Só que eu não me enxergava. Eu não enxergava o dom que Deus já havia me dado e que meu pai enxergava. Porque as minhas feridas, elas não me permitiam enxergar que eu era boa em algo. Então, o meu pai acabou me convencendo de cursar o direito. E apesar de eu ter um ódio do meu pai, ao mesmo tempo eu queria o amor do meu pai. Era como se eu quisesse que o meu pai nos escolhesse de novo, como se eu quisesse me sentir amada de novo, a pequenininha de novo, a feridinha de novo, que ele me chamava de feridinha, porque ninguém podia tocar em mim que doía nele. Então, eu comecei a cursar direito, mesmo sem gostar. E eu até me dei bem, porque eu sempre fui muito dedicada ao que eu pego para fazer. Então, apesar de eu não gostar, eu estudava muito, então eu saía bem nas provas. Mas quando tinha 2 anos, eu estava infeliz. Eu cheguei na minha mãe e falei para minha mãe, mãe, eu quero prestar vestibular para qualquer coisa que seja na área de biológicas, não é o que eu gosto, não é o que eu amo. Eu amo células, eu amo DNA, eu amo corpo, eu amo órgão, eu amo gente, eu quero isso. E a minha mãe falou assim para mim, novamente ela me apoiou, e aí ela sabia que, independente da área que eu atuasse, ela acreditava que eu seria bem sucedida nela. Então a minha mãe falou assim, olha, você vai escolher biomedicina, pode ser para você? Eu falei, uai, pode, sendo biológicas, pode. Ela falou, porque sua irmã é formada em biomedicina. Então, se o seu pai deixou ela ser biomédica, ele não tem argumento para não deixar você ser. Porque ele não me deixou fazer fisioterapia porque não era um curso bom. Mas se ele deixou a minha irmã fazer biomedicina, então ele teria que me deixar também. E assim, eu prestei vestibular escondido. Não sabia se ia passar, tinha 2 anos que eu não estudava.
E eu acabei passando, e aí nós fomos programar um momento, né, de contar para o meu pai a decisão de trocar de curso. E, irmãs, as palavras ditas, elas são como folhas que nós rasgamos e nós jogamos ao vento de um precipício. Mesmo que você tente juntar depois, é impossível colá-las novamente. E eu digo isso porque eu me lembro perfeitamente da conversa que nós tivemos, do lugar que nós estávamos na cozinha da nossa casa. E quando eu comecei o assunto a falar que eu havia prestado, que eu havia passado, aí quando eu comecei a falar que eu queria trocar de curso, então logo eu fui interrompida, e aquilo que eu imaginei que seria um diálogo se tornou um monólogo, porque só o meu pai falava, e ele falou muito bravo. Meu pai, ele é um homem muito bom, mas ele é bravo, a forma dele falar é brava, então todo mundo tem medo dele, ele vai morte medo dele. Todo mundo, meu marido tem medo dele, todo mundo tem medo dele, os funcionários têm medo, mas ele é bom, eu não sei porquê, mas todo mundo tem medo dele. E aí ele virou para mim e falou assim: Elaine, tudo que você começa, você não termina, você não vai dar em nada. Eu preferia colocar o meu dinheiro na poupança do que ter que pagar essa faculdade. Você vai ser no máximo uma biobosta ou uma biomerda, porque você vai servir apenas para parir. E o meu pai, ele é um homem bom, ele é um homem honesto, ele foi um bom pai, é um homem trabalhador, é um homem que ama a sua família. Mas como todos nós, o meu pai também tem as suas falhas, os seus defeitos. E um deles é o de ser, qual que é aquele temperamento explosivo? Sanguíneo, né? Colérico. Então ele não pensa para falar, quando vê já foi, né? Então um dos defeitos dele é que ele não pensa para falar. E ele usa muitas palavras ríspidas. E essas palavras, elas nos marcam, elas nos magoam profundamente. E pai e mãe são autoridades enviadas por Deus para a terra, para cuidar, para prover, para amar, mas também para dar direção para o filho, para dar destino ao filho. E por isso, aquelas palavras que o meu pai lançou sobre mim, ela começou a me amaldiçoar. Ela começou a abrir portas para um caminho que não era aquilo que Deus tinha para a minha vida. Quando eu escutei aquela palavra, daquela forma que ela foi dita, então eu fiquei muito assustada. Eu não falei mais nada. Eu não tive coragem de contestar, de falar, mas por quê? Mas eu quero. Eu simplesmente calei. Eu me segurei para não chorar, porque eu não queria chorar diante dele. E eu ficava assim na minha mente: não, meu pai não pensa nada sobre mim, disso. Meu pai só está com raiva. Meu pai nem sabe o que ele está falando. Mas apesar de eu repetir aquilo para mim mesma, eu não consegui evitar o estrago daquelas palavras, porque no fundo eu acreditava naquela palavra que meu pai lançou sobre a minha vida. Então uma grande tragédia, ela foi iniciada naquele dia, potencializada naquele dia, porque eu comecei a acreditar em cada palavra do que meu pai disse ao meu respeito, e eu perdi ainda mais por completo a identidade, de capacidade e de ser amada, de ser capaz de fazer algo. Mas se por um lado meu pai agiu dessa forma, do outro lado a minha mãe também se posicionou. Ela me dizia: você vai se formar, você vai ser uma ótima profissional, você vai ser bem sucedida, você não vai depender nem do seu marido, você vai se formar. E além de me oferecer aquelas palavras de coragem, de fé, de bênçãos, a minha mãe jejuava toda semana por minha vida. Toda quinta-feira ela saía de Itaberaí, ia para Goiânia, para fazer uma campanha na igreja Sagrada Família, com intenção de clamar pela minha vida e pela minha formatura, pelo meu sucesso profissional. E debaixo daquela palavra de bênçãos da minha mãe, mas de maldições do meu pai, eu comecei esse sonho de cursar biomedicina. E eu vivi durante 3 anos grandes experiências nesse curso. Mas
No dia 22 de julho de 2006, a minha mãe sofreu um acidente de carro quando ela estava indo a caminho de Aparecida do Norte. Era o sonho da minha tia, irmã da minha mãe, conhecer Aparecida do Norte. E como elas não tinham uma condição financeira muito boa, minha mãe quis proporcionar e realizar o sonho da minha tia, da minha avó, da mãe da minha mãe. E elas foram para Aparecida do Norte. Todos os sonhos da minha mãe tinham a ver com Deus. O sonho dela era passar um carnaval no retiro. O sonho dela, então, tudo tinha a ver com a vida espiritual dela. E naquele dia ela se levantou para ir para Aparecida do Norte, mas aconteceu um acidente com o carro que estava às 3. E naquele acidente, as 3 morreram. Elas morreram na hora. O carro da minha mãe, ele foi partido ao meio, como se fosse uma folha de papel, onde a minha mãe e a minha tia, elas foram para um lado e a minha avó foi para o outro. Foi uma Dodge Ram que bateu nelas, bateu bem de frente ao corpo das duas. E desde a minha infância, eu sempre tive muito medo de perder minha mãe. E esse sentimento, ele me assustava demais. Então, o medo e a insegurança de perder a minha mãe, ela me fazia evitar de pensar na morte. Então, eu tinha tanto medo de perder ela, que eu não pensava. Eu não vou pensar que um dia minha mãe vai morrer, eu não vou pensar. Mas eu não sabia que um dia eu teria que ficar face a face tão cedo com aquela situação. E quando eu perdi minha mãe, eu tinha 21 anos. Eu ainda não era casada, mas eu namorava o Fred. Um ano depois da morte dela, nós casamos. E a morte da minha mãe desencadeou vários gatilhos de terror na minha vida. O medo de morrer começou a surgir. Eu tive muito medo de perder as outras pessoas que eu amava. Isso me levou a um estilo de vida miserável, porque eu vivia refém dos meus medos. E ficar face a face com a morte, ela roubou de mim a alegria, roubou de mim a vontade de viver, a vontade de sonhar. Eu não tinha sonhos. E por mais que eu e você saibamos que um dia nós vamos morrer, uma coisa é a gente lidar com a morte na teoria, mas uma coisa é a gente lidar com a morte na prática, é estar face a face com ela. E quando a gente passa pela morte de um ente querido, sempre acontecerá um abalo emocional, porque enterrar as pessoas que amamos é muito doído. E o luto, ele foi como jogar pólvora no meu emocional. E o resultado foi uma explosão dentro de mim. E então aquelas máscaras que eu usava, agora eu não conseguia usar mais. Aqueles sorrisos que eu usava para disfarçar, já não conseguia mais. E então o desespero passou a governar a minha vida. Eu não tinha mais controle, nem para disfarçar aquilo que eu carregava. E então eu comecei a expressar as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas dores. Eu tinha constantemente desmaios, eu internava praticamente toda semana. Chegava no hospital desidratada, com vômitos, diarreia, taquicardia, calafrios, tremores. E fazia os exames, não dava nada, mas eu tinha que internar para não desidratar. Então eu comecei a viver refém daquelas sensações de morte. E só eu sei o quanto eu me esforcei para continuar vivendo. E eu já não sentia alegria, mas eu também perdi a esperança de que dias melhores chegariam para mim. E no meio desse furacão emocional, ainda existia um conflito. Eu perdi minha mãe no final de julho, em agosto eu teria que retornar para a faculdade. Então, existia o conflito, eu abandono ou eu continuo, né? E eu não posso negar que a minha maior motivação em conquistar o diploma de biomédica era de honrar a confiança que a minha mãe havia depositado em mim. Concluir a faculdade era a oportunidade que eu tinha de gritar para o mundo, para a minha família, para o meu pai: a minha mãe tinha razão. Eu nasci para dar certo, eu nasci para conquistar, eu nasci para ser bem-sucedida. E como eu queria ter vivido esse momento.
Mas naquele momento a única voz que me impulsionava para conquistar aquele diploma, ela havia sido silenciada pela morte. E agora eu escutava apenas as vozes de destruição ecoando dentro de mim, gritando dentro de mim: você não vai dar certo, você não vai terminar o que você começou, você não vai conseguir. Então havia um luto, uma luta no campo da batalha da minha mente. Ali eu guerreava contra o bem e o mal, entre o bem e o mal, e eu tentava destruir os pensamentos de incapacidade, de rejeição, de abandono, mas as minhas forças foram se acabando, e assim eu acabei desistindo daquele curso. Eu voltei para a faculdade no início das aulas de agosto, mas assim que nós retornamos, eu comecei a ter aula de patologia prática. Então a gente, na primeira aula de patologia prática, nós estudamos a decomposição dos cadáveres. E o professor começou a falar do processo de putrefação do corpo, das larvas que comem, de como o sangue ele reage à morte. E eu pirei. Ele mostrou foto de pessoas mortas há 10 dias, há 15 dias, há 20 dias. E eu sabia que tudo aquilo estava acontecendo com o corpo da minha mãe. Então, eu pirei. E assim, a depressão e a síndrome do pânico, elas me alcançaram, elas tomaram conta completamente de mim. Elas alteraram a minha essência. E ela me tornou em uma pessoa inacessível. Porque eu me fechei para as pessoas, eu me fechei para a vida, eu me fechei para os relacionamentos, porque eu não tinha expectativa em nada. E então iniciou-se em minha vida uma fase delicada, uma fase muito difícil, marcada por muitos antidepressivos, por indutores de sono, por SOS, que tentavam amenizar as crises. E o cérebro, irmãs, ela é uma máquina muito inteligente, que trabalha de uma maneira muito complexa e perfeita para buscar o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo. E essa estrutura maravilhosa chamada cérebro, ela é responsável por arquivar os momentos que nós passamos ao longo da vida. É como se o cérebro tirasse fotos e no cérebro tivesse o nosso Instagram, e aí o cérebro vai vendo as nossas fotos ao longo da vida. E por mais que a gente tente esquecer e achar que superou, mas deixou para lá, ela fica lá registrada. E quando nós enfrentamos algum momento difícil, como a rejeição, como um abuso, como o abandono, como a humilhação, nós temos a tendência de não querer resolver, de não tocar naquela ferida, de não acessar aquela dor. E por isso nós vamos guardando esses acontecimentos em um lugarzinho bem escondido, para ninguém acessar, inclusive nós mesmos. E porque nós, seres humanos, nós somos bons em desenvolver mecanismos para a sobrevivência. E por isso nós mentimos para nós mesmos. Nós escondemos de nós mesmos os traumas que carregamos e tentamos fingir para nós e para o mundo que está tudo bem. E ninguém fica emocionalmente doente do dia para a noite. Ninguém dorme saudável e acorda depressivo e com síndrome do pânico. Existe uma raiz que nutriu esse estado, mas ele se manifestou com um boom. Então, todas as situações que nós passamos ao longo da vida, os traumas, abusos, rejeições, a gente deveria primeiro processar aquela situação. Nós deveríamos enfrentar, resolver, para que essa situação seja concluída pelo nosso cérebro. Mas como eu nunca cheguei no meu pai e falei tudo que eu sentia por ele. Eu nunca pedi perdão e nunca dei a ele a oportunidade de pedir perdão, porque eu simplesmente decidi não resolver aquele problema. Então, quando nós escolhemos não resolver os nossos conflitos, quando nós apenas camuflamos as situações difíceis que nós passamos, nós, em um momento, um gatilho vai abrir as portas do nosso interior
e vai jogar para fora todos os lixos emocionais que a nossa alma acumulou ao longo da vida. Então, às vezes a pessoa vai falar assim: gente, mas ela tinha tudo. Mas do nada, não foi do nada. Foi lá de trás. Precisou de uma situação para dar o boom, para aquela raiz ser ativada e manifestar toda a amargura, toda a dor que estava lá dentro. E apesar de eu nunca ter abandonado a igreja católica, eu continuei buscando a presença de Deus, mas ainda existia uma grande revolta no meu coração, inclusive contra o próprio Deus. E um rio de mágoas, ele começou a fluir de mim, e ele me impedia, inclusive, de me conectar com Deus. Eu sempre pensava, eu podia até não falar, mas eu pensava: se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que Ele não impediu a minha mãe de morrer naquele acidente? Por que pessoas boas morrem cedo como ela? Minha mãe estava buscando a sua presença e você não lhe deu o livramento. Porque ela morreu de uma forma tão trágica? Porque ela veio desfigurada em um caixão. Então, apesar de eu não falar, eu pensava, eu sentia isso sobre Deus. Então eu tive que lidar com a ausência da minha mãe, com a mágoa profunda de Deus, e eu também tive que lidar com a revolta do meu pai, porque o meu pai, um mês após o luto, após a gente enterrar a minha mãe, ele assumiu um relacionamento com a amante. Então a minha mãe tinha pegado ele com a amante, que era mais nova que eu. Ela continua sendo mais nova que eu, tá viva, né? Mas naquela época, se eu tinha 21, ela devia ter uns 19. E aí minha mãe viu ele com ela, e minha mãe estava muito triste, muito decepcionada. E quando a minha mãe foi para Aparecida do Norte, a minha mãe tinha certeza que lá Deus iria dar a cura, o milagre que ela precisava. Gente, a minha mãe usava uma aliança que estava escrito o nome de Jesus nela, não era mais o nome do meu pai. Minha mãe estava tão magoada, tão ferida por aquele esposo que ela amava. Apesar de tudo, ela amava, respeitava, honrava, era companheira dele. Então, quando meu pai assumiu um relacionamento com uma mulher que fez churrasco no dia da morte da minha mãe, que soltou foguete na hora que a gente estava enterrando a minha mãe, gente, eu fiquei com ódio do meu pai. Então, por muito tempo, eu me senti órfã, não só de mãe, mas de pai, de um pai vivo, porque eu não aceitava mais. Porque cada dia que passava, eu o matava ainda mais dentro de mim. Cada dia que ele saía com ela, que ele dava uma casa para ela, um carro para ela, um lote para ela, uma cirurgia plástica, uma viagem com ela, agora ela era a esposa dele. Então, cada dia que eu enfrentava isso, eu o matava mais dentro de mim. Então existia um conflito pelo meu pai de amor e ódio. Porque ao mesmo tempo que, por muitas vezes eu desejei que meu pai tivesse morrido no lugar dela. Por muitas vezes eu falei: por que você não levou ele? Ele não ia fazer a falta que ela faz. Ele é ruim, ela era boa. Por que o senhor não levou ele? Então, eu vivia com esses conflitos dentro de mim. E chegou um momento em que eu precisei passar por 3 grandes processos. Nisso eu já estava na igreja evangélica. Fui para Itaberaí no auge da depressão, no auge do pânico. Eu tive gêmeos, eles nasceram de 31 semanas, eram prematuros extremos. Eles ficaram 33 dias na UTI. A Luísa nasceu com 1,1 kg, o Miguel nasceu com 1,2 kg. O Miguel fazia crises de apneia. Nossa, um desastre. E naquela UTI, eu vi 3 bebês que estavam lá só para ganhar peso, morrer. E quando eu fiquei face a face com a morte daqueles bebês, e eu tinha 2 lá dentro, eu tive muito medo de perder os meus filhos. E quando eu tive contato com a morte de perto de novo, eu pirei mais ainda. Foi quando nós mudamos de Goiânia para Itaberaí. E quando eu cheguei na igreja chamar, e a Daiane começou a me discipular, a me evangelizar, Deus me ensinou. Deus colocou
diante de mim 3 grandes processos pelos quais eu teria que passar, mas que era escolha minha, era decisão minha, ele não iria me obrigar. E o primeiro processo era perdoar a ele, porque eu precisava perdoar, apesar dele não ter culpa, eu precisava perdoar, eu precisava resolver o problema que eu tinha com ele, não ele comigo, mas eu tinha com ele. Eu precisava perdoar o meu pai, por todo o sofrimento que ele me causou, a mim e aos meus irmãos, e eu precisava destruir a frieza e a amargura que existia dentro de mim por causa da falta do perdão. E 2 anos depois que eu me casei, né, me tornei mãe da Vitória. 3 anos depois nasceram os gêmeos. E você ter pânico e depressão quando você é só é uma coisa, mas quando você tem filhos é diferente. Então a minha filha mais velha, quando nós fomos para Itaberaí, ela tinha 4 anos. Ela absorveu muito da minha doença. Ela me viu tendo crises e crises. Os gêmeos acham que nasceu crente. Eles nunca viram o pai e a mãe brigar, nunca viram o pai beber, nunca viram a mãe com crise de pânico, depressão. Então, foi muito. Quando eu fui para Itaberaí, foi o auge do meu sentimento de loucura, de vozes. Então, quando eu cheguei ali na igreja, que eu comecei esse processo de cura, de libertação, e aí o meu pai começou a acreditar que doença emocional existia. Por muito tempo, o primo do meu pai, médico, me tratava, e um dia ele teve que ligar para o meu pai e falar com o meu pai que o que eu tinha não era frescura, não era porque eu queria, porque ele achava que eu queria, que quando eu quisesse sair daquilo, eu sairia. Então, o meu pai começou a ver que eu não estava bem, que realmente aquilo era real. E aí, quando eu estava em Itaberaí, a Daiane não tinha muita convivência comigo, essa prima. E aí ela me pediu para fazer uma visita. E naquela época eu não me lembro de muita coisa, porque eu vivia dopada, eu vivia drogue. E eu me lembro dela estar na minha casa. E eu me lembro dela falar para mim assim: eu posso trazer o meu pastor aqui um dia para orar com você? E eu me lembro que o meu sentimento era assim: gente, se ela oferecer um pai de santo, um macumbeiro, eu estou topando. Porque na minha cabeça nada daria certo para mim. Eu já tinha tentado todo tipo de droga, remédio, de terapia. Eu gastava R$5.000 há 12 anos atrás, 13 anos atrás de farmácia. Eu passei por todos os psiquiatras que Goiânia tinha. Então eu achava que não tinha mais jeito para mim. Então eu não coloquei a minha expectativa no pastor. Eu coloquei a minha expectativa em mais uma tentativa. Vamos ver, não tenho nada a perder. Eu já tentei tantas coisas, até agora nada deu certo. Então eu aceitei a visita do pastor. Ela não demorou muito para levá-lo à minha casa. E no primeiro encontro com os meus pastores, eu já comecei a falar dos meus traumas, da minha mágoa, das minhas dores, dos meus conflitos. E naquele dia, no dia daquela visita, iniciou uma caminhada, onde eu recebi naquele lugar amor, cuidado e a oportunidade de mudar a minha vida. Eu nunca havia entrado em uma igreja evangélica. E Deus usou cada etapa do meu processo para gerar em mim grandes transformações. Haviam tantas crenças erradas e elas começaram a ser quebradas uma a uma. Eu comecei a descobrir a beleza, a santidade que havia no meio de um povo que eu tanto julgava, que eu tanto criticava, porque simplesmente eu não conhecia. E tudo o que eu comecei a experimentar dentro da igreja, na comunhão com a noiva de Cristo, foi me levando a ter um nível de alegria. Eu voltei a sentir paz, eu voltei a conquistar saúde física, e eu comecei a sentir alegria que há muitos anos eu não sentia. E no início eu ia na igreja com os meus filhos, e a Daiane e o Fred tinha horror a crente, horror a pastor, fobia de pastor. Então eu ia sozinha. Mas à medida que o Fred foi vendo que eu fui melhorando, ele falou: meu Deus, tem um trem de errado aí.
Porque essa mulher, eu sei o nível que essa mulher está, eu estou com ela há 11 anos, como é que um culto está melhorando, como é que remédio não deu certo, terapia não deu certo, tudo que a gente tentou não deu certo, eu preciso ir lá. Então o Fred, ele começou a frequentar a igreja depois que eu estava melhorando, e nós começamos a perceber nessa caminhada cristã que o que diferencia o sucesso do fracasso são as nossas escolhas. Será o nosso posicionamento diante das decisões que nós vamos tomar. Eu estava decidida a ter uma vida com Deus. Eu estava apaixonada pela palavra de Deus. E eu queria viver todas as promessas que eu estava começando a conhecer, eu queria para mim. Eu lembro que o meu desejo, eu falava, por que eu perdi tanto tempo? Por que eu não conhecia isso? Meu desejo era de ser uma máquina de xerox e xerocando a Bíblia dentro de mim. Então, eu estava apaixonada. E essa decisão me trouxe um grande bem-estar. Porque eu comecei a me sentir viva novamente. Eu comecei a ter esperança. Começou a ter um brilho em mim. E as lembranças, as emoções, as feridas que eu carreguei por quase 30 anos, elas ainda estavam lá. Elas não foram desaparecidas em um toque de mágica. Poderiam? Sim, Deus poderia ter feito. Mas eu passei por uma caminhada de uns 3 anos para ser completamente curada e liberta. Liberta dos remédios, liberta de tudo que eu fazia naquele tempo. Então, o que eu desejava era viver a vontade de Deus. E conhecer uma Elaine que Ele tinha para mim, gente, me fez me sentir a filha amada. Eu falei, gente, eu não acredito que Ele pensa tudo isso de mim. Gente, eu não acredito que Ele fez tudo isso por mim. Então eu me sentia a filha amada de Deus. E eu queria muito que Ele governasse agora a minha vida. Eu não queria mais eu governar, porque até o momento que eu governei, tudo deu errado. Então eu queria que Ele governasse. E baseado nessa minha decisão, eu comecei a agir agora por fé. Eu comecei a abrir mão dos meus sentimentos, da minha raiva, da minha ira, das minhas mágoas. Eu comecei a abrir mão das minhas vontades. Eu comecei a deixar embora tudo aquilo que me prendia no passado, tudo aquilo que me prendia no meu luto. E quando eu fui me aprofundando no meu relacionamento com Deus, eu fui também descobrindo que eu precisava perdoar. O perdão fez toda a diferença na minha vida. E a maioria das pessoas, elas têm um pensamento errado sobre o perdão. Elas acham que quando nós não perdoamos, o outro é prejudicado. Nós estamos punindo o outro da nossa presença, do nosso amor. Mas na verdade, quando nós não perdoamos, nós somos os prejudicados. Nós estamos nos punindo. E existe uma frase que fala assim, não perdoar é como beber um copo de veneno, esperando que o seu ofensor morra. Então eu estou morrendo, esperando que o outro morra. Então a falta de perdão, ela é um atraso nas nossas vidas. Em 2 Coríntios 2:10 diz assim, perdoem para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. Gente, existe um mundo espiritual. E ele diz que quando nós não perdoamos, Satanás tem vantagem, ele está na nossa frente. Ele está ganhando. Então, quando nós não perdoamos, nós damos legalidade para que o inferno tenha portas, autoridade para tocar em nós. E as nossas escolhas, elas nos permitem acessar as bênçãos, mas as nossas escolhas também nos permitem acessar as maldições. Então nós precisamos valorizar e buscar sabedoria em Deus para cada decisão que nós precisamos tomar. Em Marcos 11:26 diz assim, se vocês se recusam a perdoar, o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Meninas, existe maldição maior do que não receber o perdão de Deus, de receber a sentença de passar a eternidade separada dele. Porque se nós não somos perdoados, nós já temos a condenação eterna. E é bíblico, está lá. E quem diz isso é Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é ninguém. É o próprio Jesus dizendo, se vocês se recusam a perdoar o seu Pai que está no céu, não perdoará os seus pecados.
Então, eu comecei a ser ministrada, confrontada, a liberar o perdão. E conhecer a palavra, amar a palavra, me fez mudar a minha forma de pensar. Me fez mudar a minha forma de agir com a vida, com aquela situação. E todos os dias, irmãs, todos os dias, eu me levantava, quando eu sentia raiva do meu pai, eu declarava: Senhor, eu perdoo meu pai. Eu libero perdão na vida dele. Senhor, cura o meu coração. Senhor, conecta o meu coração de novo ao dele. E eu comecei a repetir essas palavras, verbalizar. Eu não pensava, eu verbalizava. Então eu comecei a verbalizar aquilo, conectando o céu e a terra naquilo que eu queria. E essa prática foi fazendo com que um rio de vida começasse a fluir de dentro de mim. E Deus, meninas, Ele fez muito mais do que eu pedi. Porque Ele não só me ajudou a perdoar o meu pai, mas como também Ele restaurou o meu relacionamento com Ele. Porque, meninas, eu poderia ter perdoado o meu pai e não voltar a amá-lo, e não voltar a conviver com ele. Mas Deus me deu muito mais, porque eu consegui perdoar, mas eu voltei a admirá-lo, eu voltei a respeitá-lo, eu ansiava por um relacionamento com ele, e eu comecei a fazer isso. Tem uma foto minha com meu pai. Então eu amo meu pai, e Deus restaurou o nosso relacionamento de pai e filha. E tudo que eu contei para vocês, um dia eu sentei com ele, porque Deus me pediu para falar. E um dia, em um encontro com Deus da nossa igreja, eu fui ministrar sobre sonhos. E eu sempre ministrei sobre cura e libertação. Então eu fui ministrar no encontro com Deus, e sempre eu pegava o tema de libertação e cura, e eu acho o máximo, eu gosto mais. E eu acho leve pregar sobre isso. E aí, quando o pastor me deu o tema sonhos, eu falei: ixi, sonhos, gente, vou tirar de boa. Que legal, sonhos, uma coisa muito alegre. Meninas, e não saía nada do papel, não saía nada. E foi chegando a hora de eu ministrar e nada. E eu fui ficando louca, porque eu sou muito metódica, eu preciso das minhas coisas muito organizadas, eu preciso das minhas coisas muito bem resolvidas dentro de mim. E aí eu ia ministrar à tarde, de manhã eu ainda não tinha palavra no papel. E aí eu comecei a surtar, eu falei: Jesus amado, eu vou fugir, eu vou embora. E aí eu fui pro quarto, falei: olha, eu tava servindo, eu falei: eu vou pro quarto. E eu fui pro quarto onde a gente dormia, e eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, por que eu não tô conseguindo ministrar sobre sonhos? Por que eu não tô conseguindo falar nada sobre sonhar? E Deus falou assim claramente dentro de mim: porque você enterrou todos os seus sonhos quando você enterrou sua mãe. E hoje eu quero que você volte a sonhar. E quando você chegar na sua cidade, na segunda-feira, você vai chamar o seu pai. E você vai contar para ele que ele foi o assassino dos seus sonhos. Então eu tive essa conversa com ele. E quando eu tive essa conversa, não foi uma conversa de acusação. Ah, você fez isso. Foi uma conversa de cura, de amor. Onde eu falei para ele: pai, eu estou te contando tudo isso porque o Senhor me pediu. Porque eu não tenho um pingo de raiva, um pingo de dor, um pingo de nenhum sentimento contra o Senhor. E nisso meu pai se abriu comigo pela primeira vez. Ele me contou do amor que ele sentia pela minha mãe. Ele me contou que ele nunca imaginou que iria perdê-la tão cedo. Que se ele tivesse imaginado, ele teria dado valor. Que ele pensava assim: ah, eu vou ser custoso agora, quando eu ficar mais velha eu vou ser o homem que a Luzia quer. Só que ele falou assim: só que eu nunca imaginei que eu ia perder ela tão cedo. Então, houve um conserto ali. Então, hoje eu consigo olhar para o meu pai, enxergar a história dele, as escolhas dele. Eu consigo ter misericórdia dele. Eu consigo compreender as situações que antes eu julgava e condenava. E eu saí do lugar de juíza, né? Então, hoje eu voltei a amar o meu pai como eu amava na infância. Eu consigo admirá-lo, eu consigo desejar a presença dele. E para finalizar, meninas, existem diversas estradas pelas quais podemos passar. Mas eu aprendi que apenas um caminho pode nos levar a uma vida de abundância. Nós podemos sobreviver na terra. Nós podemos ter uma vida miserável, uma vida de migalhas. Mas existe um único caminho que nos leva a uma vida de abundância, de fartura.
E nessa jornada terrena, muitas vezes a gente se desvia do alvo. Muitas vezes a gente perde a direção, o rumo. Nós caímos em armadilhas, nós somos frustradas, nós machucamos, somos feridos. Muitas vezes nesse caminho, as pessoas, as situações roubam a nossa paz, roubam os nossos sonhos, roubam a nossa fé. E por causa disso nós começamos a nos tornar pessoas amargas, pessoas rebeldes, pessoas frias, sem esperança. Mas Jesus Cristo é a conexão. E Ele nos reposiciona para o lugar certo. E caminhar com Jesus me ensinou que eu não preciso cometer com o mundo, com as pessoas, com os meus filhos, o erro que os meus pais cometeram comigo. Eu não preciso cometer com ninguém os erros que as pessoas cometeram comigo. E que eu posso quebrar ciclos de maldições. Se a minha mãe foi assim, se na minha família tinha isso, se na família do meu pai tinha aquela outra, eu posso ser o agente transformador. Eu, com as minhas escolhas, posso quebrar esse ciclo de maldição que vinha dos meus pais, dos meus avós e que agora vai para os meus filhos e para os meus netos. Então Jesus me mostrou que eu posso dar um novo sentido para a minha vida. E que eu posso reescrever uma nova história. Que eu posso deixar um destino e um legado para a minha descendência. Jesus, Ele derramou sobre mim uma graça que me libertou dos cativeiros que me prendiam, que me tirou a vergonha que eu carregava de ser uma pessoa fraca. E as feridas que um dia sangraram em mim, agora elas se tornaram as cicatrizes do meu ministério. E o livro Onde Estava Deus é a prova de que existe uma voz que a morte não pode calar, que é a voz do céu. E essa voz, ela tem o poder de nos devolver a vida. E a capa do meu livro é a expressão, uma das pastoras da nossa igreja, a pastora Neuza, acredito que já esteve aqui. Um dia ela teve um sonho. Eu não tinha escrevido, não tinha começado a escrita do livro. E ela falou assim: Elaine, eu tive um sonho com você, é sobre o seu livro, depois eu quero conversar. Aí eu falei assim: tá bom. Aí ela não lembrou de me ligar, não, fiz questão também. E era uma quinta-feira, ela ficou de me ligar mais tarde, tinha uma reunião de pastores, ela não me ligou. E naquela quinta eu pregava na igreja. E aí eu tinha escolhido, falei com uma pessoa lá da loja, eu falei assim: fulana, tem alguma roupa bonitinha aí, decente, comportada, para me pregar lá na igreja? E ela mandou umas roupas lá. E aí naquele dia eu não gostei de nenhuma. E essa irmã aqui, ela não é só minha amiga, minha irmã, minha filha, mas ela me ajuda a cuidar das minhas finanças. E o que eu gosto de gastar, ela não gosta de gastar. E aí, naquele dia, a irmã queria gastar, eu não e ela sim. Ela falou: irmã, por que você não vai escolher a roupa? Eu falei: não gostei não. Ela falou: vamos abrir essa sacola? E começou a tirar as roupas de dentro da sacola. E aí ela tirou uma calça laranja, uma blusa laranja, e falou assim: irmã, veste essa roupa, coloca a blusinha por dentro, vai ficar parecendo um macacão, você fica bonita de macacão. E aí eu falei: eu vou honrar, irmã, eu vou com essa roupa. E aí, por que eu estou contando isso? Porque aí eu fui com essa roupa que eu comprei naquele dia, naquela tarde. E aí, depois que terminou o culto, a pastora Neuza estava lá, ela virou para mim e falou assim: vai para casa, pega um papel e uma caneta que eu vou te contar sobre o sonho que eu tive. E para você ver o nível do sonho, eu queria te contar que no sonho que eu tive ontem, você estava com essa roupa aí, que você está pegando agora. Gente, eu não tinha nem comprado a roupa, quando ela sonhou comigo com aquela roupa. E ela disse que nós duas caminhávamos, né, por uma floresta. Essa parte aqui atrás do livro, ela é uma floresta. E ela disse que Deus falava com ela. E Deus falava assim: chama a Elaine, vem aqui que eu quero mostrar esse caminho para vocês. E aí tinha uma areia branquinha, muitas pedras, muitas árvores. E aí nós fomos caminhando. E aí nós ficamos de frente com uma cachoeira. E aí Deus falou assim: fala para ela olhar para cima. E aí ela disse que nós olhamos para cima e Deus falou assim para ela: fala para ela o quanto as coisas caem rápido do céu para a terra quando vocês estão no lugar certo. E aí ela pegou e me falou. Aí Deus falou assim para ela: fala para ela olhar para trás. E aí quando nós olhamos para trás, nós vimos aquele caminho que nós havíamos percorrido para chegar até a cachoeira. E aí Deus falou assim: fala para ela escrever o livro, porque esse caminho de 10 anos que ela demorou, que ela percorreu,
as pessoas não precisam ficar 10 anos na depressão e no pânico como ela, porque ela sabe o caminho que chega até a cura. Fala para ela escrever sobre esse caminho, porque as pessoas vão ser curadas através desse caminho que ela sabe chegar. Então, e ela falou assim, escreve um capítulo, e o último capítulo do meu livro se chama O Caminho. Então, esse livro é uma expressão de obediência a Deus, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim. E ele nasceu para expressar a minha fé e a certeza de que quando as circunstâncias da vida me disserem que é o fim, eu creio que o Senhor terá um novo recomeço para a minha vida. Porque Ele tem poder, meninas, de transformar as nossas dores em testemunhos, que leva cura para outras pessoas. E o meu desejo é que nessa noite vocês recebam desse bálsamo que Deus derramou sobre a minha vida. Que vocês recebam Ele. Que se vocês levarem o livro, que aqueles que lerem em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que cada leitor que tiver face a face com essas palavras, que eles entendam que existe um amanhã de possibilidades para eles. Que o meu testemunho te inspire a acreditar de novo. Que você decida quebrar os ciclos da sua família. Que você decida não se importar com o passado, com o que você viveu até aqui. Não fique presa no ontem ou no que está sendo o seu hoje. Porque Jesus, se Ele estiver na sua vida, Ele faz novo, Ele faz nova todas as coisas. Então não fique presa ao passado. Porque Jesus, Ele tem um futuro recheado de promessas, de milagres para a vida de vocês. E tudo isso pode começar agora. Que esse livro te inspire a fazer nascer em você uma nova história, uma nova estação, repleta agora de cura, de alegria, de sonhos. E que você decida bater o pé e dizer: chega de sofrer, chega de chorar. Faça como o gadareno, que quando Jesus libertou o gadareno e Jesus estava indo embora, voltando, o gadareno vira para Jesus e fala: Senhor, mestre, me deixe ir contigo. E Jesus fala: não, fique e mostre para todos o que eu fiz por você. Então o gadareno, Jesus não levou ele para que ele fosse testemunho na cidade, na vida da família dele, do que Deus havia feito nele e por ele. Então nós somos o reflexo do poder de Deus na terra. Que as pessoas olhem para nós e vejam que o poder dele ainda existe, que o poder dele ainda cura, que ele é capaz de libertar. Então, eu queria convidar vocês a ficar de pé, para que nós possamos orar. E eu passo para nós, pastor. Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Pai, o Senhor é um Deus intencional. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor conectou as nossas vidas para que os céus se abrissem sobre nós nessa noite. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te render graças porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de misericórdias. Obrigada, Jesus. Obrigada porque a sua graça nos alcança. E todos os dias o Senhor tem um recomeço para nós. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor fez na minha vida, que o Senhor toque agora nas minhas irmãs. Eu não conheço o passado, eu não conheço a alma, as feridas, os traumas, mas o Senhor conhece a dificuldade de cada uma. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Espírito Santo toca, cura, restaura, liberta, ressuscita os sonhos que foram enterrados pela realidade, pelas pessoas, pelas críticas. Oh, Espírito de Deus, Tu és real, Tu és lindo. Enquanto nós não acreditamos em nada, o Senhor diz que nós somos tudo. Obrigada, Pai, que a cura do céu alcance as minhas irmãs, que nós possamos ser um testemunho vivo, cartas vivas do poder de Cristo na terra, que pessoas, famílias, cidades, estados reconheçam o Senhor Jesus através do nosso testemunho, Pai. Nós te adoramos e com toda a autoridade que o Senhor me deu, assim como o Senhor me pediu, vá e mostre o caminho e leve aquilo que eu
te deu. Pai, eu estou aqui em obediência. E tudo aquilo que o Senhor me deu, eu derramo sobre a vida delas, Pai. Eu declaro um começo, eu declaro uma nova estação, eu declaro o fim das maldições e o início das bênçãos, para a glória do Senhor.